Cecília Veiga, sou formada em administração, pós-graduada em recursos humanos e eu trabalho com a parte de eventos há mais de 15 anos na cidade onde eu resido, que é São Gonçalo. Hoje vamos dar início ao projeto Roda de Conversa Online, Iniciação Musical para as Crianças. Essa roda de conversa online, Iniciação Musical para Crianças, é uma contrapartida do edital Cultura presente nas redes 2. Edital oferecido pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Hoje eu estou aqui com 4 convidados para a gente bater um papo bem interessante. Eu estou aqui com Rafael Vieira, ele é músico, produtor cultural da cidade. Ana Cecília Veiga, ela é pedagoga, trabalha há muitos anos em escolas, tanto pública quanto privada. O Jorge Veloso, que ele é músico, proprietário de estúdio de música também aqui na cidade. O Gerli Suete, que é professor de música, maestro, ele também está aqui com a gente para conversar um pouquinho. A iniciação musical é uma atividade de enorme relevância. Ela tem seus impactos na arte, na questão cognitiva, motora, memória e tantos outros benefícios que a música traz para qualquer pessoa que estude ela. E essa roda de hoje, ela se destina aos pais, avós, cuidadores de criança, professores, todo mundo que tem uma criança por perto, que pode de alguma forma contribuir com a música na vida dessa criança. Então hoje a gente vai bater um papo, eu espero que vocês que estão do outro lado gostem, consigam perceber a relevância desse tema e o impacto que ele vai trazer na vida das crianças. E agora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância, o benefício que a música traz na vida de uma pessoa, principalmente nas crianças, quando elas estão desde pequenininha, que a gente sabe que as crianças absorvem tudo, têm uma capacidade de criação enorme, e eu acho que a plantinha ali da música desde pequenininho tem toda uma diferença. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esses benefícios e impactos. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, Priscila. Nada, um prazer. Eu acho que assim, falar de musicalização infantil para criança é uma coisa que já me faz pensar muito, porque é algo que eu não tive acesso quando eu era criança, né? Inclusive, recente até eu ouvi meu pai perguntando por que minha filha estava fazendo musicalização infantil. E isso é sério, assim, a gente está pensando aqui, mas assim, meu pai não consegue entender por que a criança já tem que estar fazendo música, porque ela é uma criança. Porque talvez na visão dele, talvez fosse só algo para adulto, ou algo profissionalizante, ou algo para fazer sucesso e tal. Então assim, eu acredito, talvez a Ana, que é pedagoga, e o Gerli, que por lecionarem na prática com criança, tenham mais a falar sobre isso. Mas eu acredito que o que é mais importante é que colabora muito no desenvolvimento da criança em suas diversas vertentes, né? Sobretudo cognitiva, não sei quais seriam os termos mais corretos, né? Exercita a memória, exercita, né, a socialização e diversas coisas. Então assim, eu acredito que é muito triste para o desenvolvimento das crianças que não têm acesso a isso. Você falou uma coisa interessante, que eu não me recordo. Eu lembro uma vez na escola que eu tive um trabalho sobre cantiga de rodas. E eu já era assim, já devia ter uns 8, 9 anos, que é uma coisa que veio muito na minha mente, assim, pra você ver como que antigamente realmente eu não tinha acesso à música. Não tinha. Então assim, eu acredito que vocês vão poder falar melhor do que eu por lidarem com criança pequena, né? Mais do que eu, mas assim, parece que é coisa boba, mas o Jorge, que por exemplo, toca guitarra há muitos anos, o Jorge sabe tocar diversos solos de, sei lá, talvez o Jorge sabe tocar umas 200 músicas. 300 músicas, não sei quantas músicas você sabe tocar, mas nem você sabe, mas assim, mas de todos os solos que você sabe tocar, isso, uma coisa é certa, se a sua memória não é boa para alguma coisa, pra música ela é, porque para lembrar tudo isso, cara, é muita notinha. Você que eu não sei como é que fala, já vi assim, a forma, né? A forma de muita coisa, é uma memória muito grande. Então é impossível que isso, trabalhado com uma criança, não colabore com o desenvolvimento dela. Eu não sei se isso é a mesma coisa que o cara do joguinho de criança, assim. Mas... E a música
sem querer te cortar, agradecer também a presença, o convite, Priscila. Nada que agradeço. E dizer que você falou uma coisa importante. A música, na verdade, está presente na vida da criança desde que ela... Até antes dela nascer. Sim. Tem mães que cantam para os seus filhos Sim. ainda na barriga, entendeu? Colocam músicas para essa criança estar escutando. Então, de alguma maneira, a música já está afetando aquela criança de alguma forma. E depois que a criança já está aqui no mundo, já tem um contato físico com a mãe fora do ventre, a mãe canta músicas que ela se lembra de criança, tem outros materiais que acaba botando para a criança ouvir e tal, então acaba a música despertando o interesse. Eu tenho um exemplo muito grande, meu filho, por a gente ser um casal de músicos, né? Minha esposa é musicista também, professora de musicalização, nossos filhos tiveram contato com música muito cedo, até antes de nascerem. E depois que o meu filho mais velho nasceu, a gente começou a apresentar músicas para eles e tudo. Ele aprender a música fez com que ele trabalhasse até outras línguas, né? E ele hoje tem quantos anos? Ele tem 8 anos e ele aprendeu a falar muitas palavras em inglês ouvindo música, entendeu? Depois a gente foi entendendo o significado dessas palavras e uma coisa muito importante, ele foi aprendendo cores, diferenciar várias coisas que eram embutidas nessas músicas. A gente chama de músicas educativas, né? E acaba despertando. Hoje em dia a gente fala do mal que o excesso de tela faz a uma criança, mas é também incontestável que tem alguns desenhos que eles trabalham muito bem a música, essa questão do aprendizado, das coisas mínimas, né? Da palavrinha. Sim, a gente tinha das desenhos cores. que eram bonecos guerreando um contra o outro, um He-Man e tal, e assim, só servia pra vender boneco. Sim, Exatamente. Foi feito pra isso. O He-Man foi feito exatamente pra pra vender boneco. E todo mundo boneco. achava, e o que eu acho mais interessante é que os educadores do passado achavam que aquilo ali estava tudo bem. Se o desenho não fosse violento, estava tudo bem. Mas vocês veem que até hoje, tanto faz vestibular, criança, etc., professores já despertaram para isso, embora não sejam musicistas. O que eles fazem? Colocam música em conteúdo e quando canta a música com conteúdo, aquilo aflora na memória. Exatamente. E é muito melhor e desenvolve. Mas sabe por que isso? Sabe por que isso? Exatamente pelo que o Rafael falou do Ginho, porque ativa uma área no cérebro que cuida da memória, uma memória de longo prazo. E quando ele coloca isso dentro de uma música, ativa uma área que não é a memória natural que a gente tem também de longo prazo, mas essa memória musical que o Ginho utiliza para gravar os solos. Essa memória é atingida quando você pega esse conteúdo de matemática, fórmulas de química, coloca isso dentro de música e aí ele vai lembrar pro resto da vida. Ele vai com 80 anos lembrar disso. Mas é interessante, uma pergunta, a sua memória, Jorge, é boa pra qualquer coisa ou só pra música? Porque é muita música que eu sei que você sabe tocar. Sim, boa noite, pessoal. Priscila também agradeceu o convite. Obrigada a você. Mas porque são áreas diferentes. Quando a gente está falando de play, de tocar, é memória motora. Então vai muito da repetição. Você está repetindo aquilo ali, você não está pensando que é dó, ré, mi. A sua memória motora faz aquilo sozinho. Um carro, né? Você não vou passar a segunda. Não, você não pensa. Eu vou ultrapassar um caminhão, não. É a memória motora, é a repetição, entendeu? Tem uma outra memória, eu não sei, sinceramente não lembro o nome agora, eu peço, que é a nossa memória de ir no mercado e lembrar o que tem para comprar, essa coisa. E essa área de tocar, de você lembrar como o que é, qual área, qual a região, as formas que ele falou, é a memória motora. A música trabalha isso para criança, com a cabeça fresca, imagina, sem um boleto para pagar. Cara, não é maravilhoso. Porque ele falou uma coisa aqui que é muito verdade. O primeiro contato da criança com o mundo é som. Aquela história do pai fala, não é nem cantar, não precisa nem cantar. O pai falar alguma coisa e a criança mexe, né? E aí quando nasce, reconhece a voz do pai. Então o primeiro contato deles é cego total e é só som, a referência que eles têm é som. Então isso para criança, quanto mais cedo começar, para mim é importantíssimo. Mas se você elencar qual a importância maior? Eu acredito que é no desenvolvimento humano como um todo. Sim. Acho que socialização... Porque quando a gente trabalha musicalização na primeira infância, com as crianças bem mais novas, a partir dos 2 anos de idade,
a gente começa a trabalhar elementos, que ele falou um dos elementos agora, que é o reconhecer a voz do pai. A gente trabalha 4 elementos, do som, que a gente começa a trabalhar o som em si. Não o elemento musical lá com a melodia, ritmo, mas a gente começa a trabalhar o som, a criança despertar o interesse pelo som, reconhecer o som. E o som musical, ele é carregado de 4 elementos, né? O timbre, a altura, a intensidade e o próprio ritmo, né? A duração desse som, se é um som longo, se é um som curto, entendeu? E esse que você falou, muito importante. A criança reconhece a voz da família, reconhece a voz do parente, exatamente pelo timbre de voz, a entonação, a velocidade com que o pai fala com ele. Então ele sabe distinguir quem é a mãe, quem é o pai, e até conhecer outros membros da família exatamente por isso, pelo timbre, pela formação das palavras. Aquela pessoa que fala com ele, às vezes a gente tem muito disso, né? Falar com voz de criança com criança, né? Muita gente usa isso, né? Então existem pessoas que acabam fazendo isso e a criança sabe exatamente quem é, exatamente por isso, porque muda a entonação, muda a altura da entonação da palavra e tal, ela acaba reconhecendo. E são elementos que a gente trabalha na musicalização no início ali, entendeu? Esse reconhecimento do som, da duração. Hoje, antes de eu já te cortar, desculpa te cortar. Não pode. Hoje eu tava lendo um pouquinho, né, antes de vir pra cá, e aí eu vi um pensamento que o Jean Piaget tem sobre a música. E aí vocês estão falando aqui, eu lembrei e peguei aqui pra gente ver. O Jean Piaget expressa que a música, além das suas próprias atribuições, sociabiliza e sensibiliza o indivíduo, desenvolve o seu poder de concentração, raciocínio, tão importante em todas as fases da vida. Sim. Auxilia ainda a coordenação neuromotora e a parte fonoaudióloga da criança. É o que ele falou, a formação do ser humano. É um pacote completo a música. Mas assim, eu acho que quando você é adolescente, acho que o impacto é mais visível. Sim. Mas eu acho que na criança, talvez quem não passou por isso não dê tanto valor, porque às vezes não consegue perceber tanto, né? Você tem coisas que você faz para criança que você vê logo que deu resultado. Mas a música, às vezes, se ela amanhã não está tocando um piano, você acha que não deu resultado, porque ela não aprendeu a tocar. Mas às vezes o que está trabalhando ali não é ele se tornar um músico, se tornar um mini Steve. Tá trabalhando generosidade. Você não vai ver. Exatamente. E aí talvez. As emoções da criança, a sensibilidade, a percepção. E você não consegue medir isso às vezes. Tudo isso a criança percebe. E há uma grande diferença. Quando você trabalha com a pessoa pequena, você consegue. A música acalma. É prazerosa. A música faz a criança se concentrar. Sim. Prestar atenção, participar, entendeu? E produzir. A música consegue tudo isso com a criança, numa sala de aula ou fora da sala de aula. E ela passa a perceber os sons, como você diz, né? Que a minha netinha tem 3 anos e quando ela já escuta só o som da música de algumas, ela já começa a cantar. Ela canta e ela percebe aquilo ali. Já reconheceu o timbre. Se parece um desenho com aquele som que você falou, ela já percebe, ela identifica ela aquilo ali. Ela já tem a memória ativada, ela já reconhece a letra, já lembra da letra da música. Eu tenho certeza, Ana, que um dia desses no piano lá em casa, ela 2 vezes tocou 2 notas sol, e é quando começa o solfejozinho de uma música que ela escuta da Brilha, Brilha, Estrelinha, eu tenho certeza que ela deu, depois que ela parou, ela foi cantar Brilha, Estrelinha, porque ela sem querer fez aquilo. Reconheceu. Mas ela reconheceu que aquela nota, por isso que assim... Ela que está falando de sua filha. Isso, exatamente. Não só, não só. Ela tem quantos anos? Ela tem 3 anos. Entendeu? Que ótimo. Então assim, eu acho que se tivesse que elencar no final, assim, acho que o desenvolvimento completo. Acho que é importante para quem está ouvindo entender que não é musicalização infantil, não é botar seu filho para virar Beethoven, Bach, né, Slash, não, cara, não é isso. Para concluir, não é isso. Desculpa cortar. Mas para concluir, talvez o pensamento possível, eu vi isso na faculdade. Quer que seu filho, a faculdade de música, como eu estudei, algumas pessoas comentaram isso, né? Quer que seu filho seja um excelente engenheiro, faça estudar música quando criança. Quer que seu filho seja um excelente advogado, faça estudar música quando criança. Porque isso vai despertar coisas nele que ele vai usar em qualquer outra profissão que ele escolher na vida. Porque ele começa a perceber detalhes. E aí você vai pegar um detalhe grande.
É o que eu falo às vezes, a maioria das pessoas que, abre aspas, né, popularmente, são megamente chamados de inteligentes, Sim. o que elas têm às vezes em comum? Estudaram música quando Estudaram criança. música quando criança. Sim. O que percebe outras coisas. Acho que a gente tem que deixar claro aqui que às vezes a pessoa pensa que musicalização infantil é você botar uma criança com 3, 4 anos pra tocar um violão, Não é isso. tocar um instrumento. Não é isso que a gente está falando, né? Toda terça-feira naquela aula chata. Isso. Terça e quinta, de 9 às 10. Tipo curso de inglês antigamente. Sim, não é isso que a gente não está é falando. A isso. gente está falando de outras formas da criança ter acesso à música, né? E pode só fazer um registro dele. Às vezes pode ter alguém que está ouvindo a gente falar, e a gente fica falando de musicalização infantil, mas de qual idade? Qual idade que vocês entendem que é a melhor idade para começar? Então, hoje, cara, tem, assim, até formação para alguns, capacitação para alguns professores com musicalização para bebês. Isso aí que eu ia falar. Quando Então, vai ser, o não estímulo tem- musical, o estímulo musical, Não há ele limite de depende da idade. idade. Claro, cada faixa etária vai existem estudos em cima disso, um preparo do profissional para ele trabalhar elementos que são adequados para cada faixa etária. Então, como vou falar uma coisa meio que um pouco absurda, né? Mas eu não vou ensinar uma clarineta para uma criança de 2, 3 anos, porque isso compete outras coisas. A gente fala a sua formação óssea, sua estatura e tal, tudo. Então, cada faixa da vida de uma criança, ela pode ser estimulada musicalmente, entendeu? Com esses elementos da música, e ela, ao decorrer da sua vida estudando música em qualquer faixa etária, ela vai ter em seu momento contato na música de alguma maneira, ou com um instrumento, ou só com uma estimulação, ou com brincadeiras cantadas, entendeu? O que você quer dizer é que necessariamente musicalização não é introdução de instrumentos. Não. Musicalização ela tem uma parte, um alicerce que vai caminhando devagar com a faixa etária, de acordo com o interesse da criança e percepção. Daí, futuramente, aí também não há uma limite de idade. A criança pode demonstrar interesse e ela vai partir para um instrumento, para alguma coisa, se é que a sua família tem condições de fazer isso. E se não tiver, ela vai desencadear pelo menos para a música, de começar a cantar, a fazer outras não coisas. necessariamente vai tocar um instrumento. Não, Isso, ela pode se desenvolver em qualquer área da E música. independente disso, com a criança, ela começa também com o desenvolvimento da percepção corporal dela, porque ela associa a música aos seus movimentos de corpo. Tanto que você vê que uma criança pequena, você não coloca lá ela para aprender a dançar o movimento. Ela olha a televisão, ela olha aqui e ela vai começar Se expressar. vai expressar, vai fazer. Mesmo que seja uma música que ela não tenha escutado ainda, quando ela escuta pela primeira vez, ela já balança o seu corpo de acordo com o seu entendimento. Então ela já começa a se expressar. Então isso aí é musicalização. A cadeia produtiva da música ela é muito grande, né? Ela não é só um cara que vai lá que toca determinado instrumento. Ela abrange infinitos profissionais, né? Aqui, nós temos aqui um produtor musical. Exatamente. Área da educação, área da educação, outra área que é então, estúdio. assim, essa questão de a gente botar preparação uma criança musical. para ela, o mais cedo possível, ela ter acesso à música, a gente não está querendo dizer que a criança vai tocar um instrumento. Às vezes ela vai virar música no ela vai futuro, participar né? daquela cadeia produtiva, mas às vezes numa outra Então, escala. mas talvez esse seja o grande erro, porque as pessoas associam, às vezes, muito a música à arte, né? Como a arte naquele sentido do cara que tem tempo para o ócio, para não fazer nada, pintar um mega quadro, passar o dia tocando, vai ficar passando o dia tocando guitarra, umas coisas assim. Não é isso, né? Não que não possa ser usado para isso, para quem tem esse tempo. Mas a gente está falando assim, não, nesse estágio de vida, a probabilidade de contribuir com o desenvolvimento da criança em diversas vertentes, que às vezes outras coisas não vão dar, é muito grande. Equilíbrio emocional, lateralidade, são várias coisas que a criança vai absorver ali no momento da musicalização. Ela vai lidar com o coleguinha, de tocar um instrumento que eu sei que o colega Até a precisa sua bater. educação não falar, Rutinho. Exatamente, Fala mais alto, ó, fala mais ó, baixo, ela baixo, começa a sua educação musical, A exatamente. mudança da Sim. criança é radical com a música. E vocês acreditam que a música, num futuro bem próximo, ela vai estar participando da grade curricular das escolas? Bom, isso é um tema bem Polêmico. complexo, né? acho que não, talvez não polêmico, Jorge, porque assim, até os mais céticos do que é bom na vida e não é, o cara falaria assim, não, que mal tem botar música aí, né?
Mas assim, eu acredito que está popularizando mais isso. Então talvez, à medida que o tempo está passando, vai começar a ser mais cobrado. Porque eu estudei em escola pública e tinha disciplina de arte. Mas ela já estava num ciclo de falência na minha época. Né? Você tinha poucos professores, eu não sei te dizer o motivo da época, talvez Ana vai saber dizer o motivo, mas mesmo assim, como tem os professores de arte, que cada professor tem uma aptidão, tem um professor de arte que às vezes é mais do teatro, tem outro que é de música e tal, eu não sei em que momento a escola não dava estrutura para eles trabalharem com o saber deles, e eu acho que houve um momento que sim, apagou isso no meio público, mas agora eu estou vendo um movimento muito forte das escolas particulares que estão começando a entender que se eu não tiver a musicalização infantil na minha grade ali, vai ter pai que não vai estar contratando o serviço deles, porque não tem isso. Você sabe o que é isso, Rafael? Desculpa interromper você. É porque para o pai, entendeu, que paga a escola, às vezes, com sacrifício, etc., ele valoriza. Meu filho está estudando inglês, português, matemática, conteúdo. Agora, arte, ele nem valoriza o professor de arte. Isso mas isso está mudando. Não, eu estou dizendo assim, que é o tempo, como eu trabalho na área há mais de 55 anos, é o que se via. Não existe o valor para o professor de arte, o professor de educação física também não. Agora, a educação física já está sendo também mais valorizada. Mas você observou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. E isso é uma explicação, sim, da cobrança das escolas particulares passar a ter. Porque há um tempo não tão atrás, assim, todo mundo de determinada geração, a geração dos meus pais, assim como eles entendiam que bastava o filho ter a faculdade, que é sinônimo de ganhar dinheiro, eles também associavam que sabia falar inglês era alguma coisa na vida. Como se você não falar inglês, você fosse o maior fracasso mundial. Nossa, então me matem. Né, me assassinem agora, porque eu não falo inglês bem e eu não morri por conta disso. Eu tive um incidente uma vez com um aluno que ele fez tudo e na aula de arte ele não entregou trabalho, não fez nada, como é que a professora ia aprovar? E aí veio a exigência do tal do conselho de classe, mas a arte tem que aprovar. Tivemos que chegar num processo de implorar o pai, pede o seu filho para fazer esse trabalho, que era para constar uma nota para não dizer que ele estava aprovando o aluno por causa do tal da arte. É porque essa discussão também não é que você atrasar um ano de uma criança porque ele não fez um desenho, será que é tão bom? Essa é uma discussão. Agora, ele não cumprir as tarefas que foi designado pelo seu professor que tem autoridade em classe, então é outra. Ele não está sendo reprovado porque ele não fez o desenho da árvore do papelzinho. Eu estou dizendo o seguinte, e a mesma coisa que acontece com essas coisas, entendeu? Que é mais em português, material. Então, por isso é que eu acho que agora o que a gente tem que fazer é uma questão não é só no âmbito escolar, tem que ser no âmbito social, abrangente, para todo mundo entender que a música, os próprios pais, todo mundo, valorizar isso aí para a criança. Mas vocês acham que vai aumentar? Não, está aumentando exatamente porque a gente tem dito aqui existem estudos científicos do valor que se estudar música na primeira infância, no início do período escolar, traz outros benefícios para essa criança, como estimula a memória, essas coisas todas. Então, esses estudos estão sendo o alicerce para essa justificativa de se ter música na escola. A gente teve em 2008 a aprovação da Lei 11.769, que foi uma lei que não obrigou, mas assim, priorizou o ensino de música separado de artes nas escolas. Essa música foi mudada, essa lei foi mudada em 2016, acho que é 13.278, a lei 13, que aí pegou a música e porque o que acontece? A música, ela, dentro do conteúdo de artes, ela é só um conteúdo, mas o professor que tem uma habilidade com arte cênica ou outra arte, ele não tinha tanta habilidade com música, então aplicava-se o conteúdo superficialmente, diferente de um professor que é da área de música. E aí a gente acabou colocando a música embasado nesses objetivos de melhorar a percepção de mundo e essas coisas, os benefícios que estudar música tem, e ela entrou como conteúdo separado de arte. E a gente teve um tempo para poder fazer isso, muitas escolas, muitos governos, aí tiveram um tempo para se preparar, uns contrataram, outros não, tal, não vem ao caso,
mas a música voltou a ser conteúdo de arte novamente. Então se separou, mas voltou, é obrigatório, mas não é. Mas o que acontece hoje, o que eu vejo, é bem promissor o trabalho, a gente tem excelentes profissionais no mercado, isso vem a cada dia mais crescendo. Muitas escolas de primeiro segmento, de ensino, de educação, a gente fala de educação infantil, né? Que começa lá com 2 anos, no pré-escolar, até com bebês, estão priorizando esse ensino de música, estão contratando os profissionais da área, exatamente buscando esse objetivo e isso que a música dá nesse momento, entendeu? Então acho bem promissor isso. Isso não vai demorar muito a acontecer na rede pública, exatamente, porque logo a rede pública, que é uma rede muito maior, atende muito mais gente, diferente da rede privada, entendeu? Atende muito mais alunos, entendeu? Então é um custo concentrado, né? Diferente de escola, que cada uma tem o seu custo, né? A particular, cada uma tem o seu custo, a sua realidade, o seu bairro e tudo. Mas a rede pública, ela é um custo concentrado, é um estado que gere, uma prefeitura que gere, inúmeras escolas. Então acho que em algum momento isso vai acontecer de uma forma bem sólida, bem... Mas eu fiquei curioso de uma coisa. Por exemplo, a Ana fez uma observação que eu não tinha pensado, que isso é verdade. Quantas vezes eu escutei, não, meu filho estuda na escola que tem inglês. Né? E talvez tenha os pais agora que vão pensar exatamente, até eu talvez já tenha isso, que eu também sou. Eu faço aquelas brincadeiras do negócio do balé e tal. Eu também faço isso. Ó, na escola da minha filha tem música e capoeira. Eu comento isso, né, sem notar. Então, talvez porque eu já tenha essa visão. Mas eu esteja fazendo a mesma coisa que o pai que dizia do inglês, eu só não notava. Porque ele achava que, nossa, o plus é o inglês, então... E assim, então eu acredito que vai aumentar muito, vocês estão... a próxima pergunta, né, questionamento que eu ia fazer era se... Porque hoje ainda o estudo de música é uma coisa restrita, né? Nem todo mundo tem acesso, você fazer uma aula particular, dependendo do lugar, você não consegue o profissional, quando consegue, às vezes a mensalidade é um pouquinho mais... Vou resumir na frase, estudar música é caro, né? Mas as pessoas acham isso. Já ouvi muito isso. E aí essa questão da música entrar na grade curricular, tanto da rede privada quanto da rede pública, a gente estaria diminuindo essa distância que existe entre a música e o consumo dela. Né? Então, assim, eu acredito que daqui a um tempo, não sei, daqui a uns 2, 3 anos, esse cenário do acesso à música ser restrito, ele tende a mudar. Mas envolve muita coisa, Priscila, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Existem coisas que você aplica numa instituição de ensino pública, por exemplo, ou privada, não até no público. Que não dá certo. Não, vou dar um exemplo. Você vai ofertar no ensino público um ensino de música. Como é uma coisa técnica, não tem como você ficar enganando a criança de ensinar ela a tocar guitarra sem ter uma guitarra. Então isso é caro. Estou falando de um investimento. Lembre quantos anos levaram para as escolas terem laboratório de informática. Né? Por quê? Porque não era só montar uma sala e chamar de laboratório de informática. Você tem que ter equipamento, tecnologia, manutenção. E isso é uma grande falência do ensino público. Né? A falência de administrar os equipamentos. Em contramão, você tem outro lado também. A escola particular que está vendendo, que tem ensino de música, e às vezes esse ensino é super superficial, como eu já vi. Uma escola que é aqui da cidade que a gente reside, que eu fui visitar, estava tendo aula de iniciação musical, e na verdade as crianças estavam ouvindo música. Não há, vamos dizer assim, apenas a professora tinha um violão em sala, as crianças não estavam em contato com nenhum instrumento, e até onde eu sei é assim o tempo todo. Não estou falando que uma vez, 2 não pode ser assim, mas é bom que as crianças tenham contato com o instrumento, com a pandeirolinha, com o ovinho. Né? Existem várias linhas, né? Então, assim, mas eu fiquei com a sensação que aquele pai que contratou imaginando que ali tem musicalização infantil, ele pode também estar sendo enganado só por uma propaganda dizendo que tem algo que ele não teve. Então ele acha que só ele imagina que a filha está tendo alguma coisa de desenvolvimento motor tal, e que, cara, então tá uma música tocando e mais nada. Porque eu acho que é muito conseguiram, isso, né? Conseguiram, não sei se conseguiram captar o que eu tô falando, assim, tem os dois contrapontos. A ideia da musicalização, eu acho que ela é ainda um pouco confusa. Apesar das pessoas perceberem os seus benefícios, ela é um pouco confusa. Como a gente falou, às vezes acho que a musicalização é criança com 3 anos, 4 anos tocando violão, uma guitarra. Priscila, o que a gente está falando aqui, a nossa temática aqui, é a musicalização antes do instrumento. Existem trabalhos hoje na rede pública
São atividades extra-classe, como banda, como canto coral, como bandas também com bateria, guitarra e tudo. Então existem vários trabalhos de música, mas isso se aplica ao ensino do instrumento. Então a banda que tem na escola, que é uma atividade extra-classe, tem alunos de várias turmas, ela atinge a minoria, ela não atinge a escola toda, ela atinge um grupo de interesse, que é um estudo de instrumento, que isso também é ensinar música, também é aprender música e tudo, mas é um grupo que vai estar ali naquele momento com uma prática. Não é uma enganação, isso é uma linha da música. O que a gente está falando... A escola até coloca sempre o seguinte, que tem música na escola, porque tem a banda. E não é, a gente está falando que é a musicalização para a criança no todo. A nossa temática é a musicalização. Ou seja, eu acho que eu compreendi o que ela quer dizer. A escola fala que tem música, mas às vezes é só um grupo focal de interesse. Tem acesso. Então as crianças que não têm interesse em aprender a participar da banda, de, sei lá, alguns instrumentos mais eruditos, essas crianças não têm nada. Exatamente. Elas não têm a oferta de música. Se ela ela não tiver aptidão para trocar os instrumentos eruditos, ela não tem nada. Primeiro porque a escola de geralmente na musicalização infantil não, mas todo mundo participa. Mas por quê? Porque a gente está falando da temática de musicalização. A musicalização, ela ainda vem antes, porque a criança, para tocar o instrumento, precisa de alguns elementos. Coordenação motora afinada, entendeu? Coisas que ela vai aprender com certa idade. Por exemplo, eu recomendo que uma criança, a gente conversou até esses dias com uma professora de violino. A que idade que a criança pode aprender a tocar o violino? Ela falou, depende da criança e tudo. E quando esse depende da criança, depende na sua estatura, no que ela consegue de habilidade, de segurar o próprio instrumento. Recomendado instrumento de sopro para que idade? Eu recomendo instrumento de sopro a partir de 8, 9 anos. Menos que isso, a criança não vai. Porque às vezes vai tocar um trompete, que é um instrumento que você citou aí, é um trompete, e a criança não aguenta segurar o trompete. Então não tem como. É uma questão física, entendeu? Ela tem músculos aí em formação, tem outras coisas em formação. A musicalização ainda está antes disso. Bem antes disso. Então até ela chegar nessa questão de tocar na banda, de pegar um instrumento, ela já pode ser musicalizada em vários, e conhecer os elementos da música, e trabalhar outras coisas que quando ela chegar ali, ela já está dominada há muito tempo. Mas o que eu digo, Geli, é o seguinte, que a escola tem a banda, diz que tem aula de música, que eu já vi, trabalhei em escola, que o pai vai fazer matrícula, assim, eu quero que meu filho participe da banda. Ele nunca teve nada e ele vai para lá. Cada faixa etária. Os outros não. Não é nem simplesmente é só faixa etária, entendeu? Vejo que alguns pequenos trabalhar já era exigência, só que o pequenininho não pode entrar na banda. Sim. E a criança fica decepcionada, porque ele não pode entrar. Entendeu? Então aquele que vai para a banda, ele tem. E também se percebe, infelizmente, é o seguinte, eu conheço o diretor da escola, vou botar meu filho, eu quero meu filho na banda. Aí meu filho entra na banda. Você vai com o teu filho lá. Mas isso é uma realidade de escola particular. Escola particular, tudo aí, entendeu? Então, tá falando uma abordagem de escola mais pública. Isso, é diferente. Então, mas passa nisso, da questão do cara tentar. Por isso que eu separei, são duas coisas diferentes. Como é que eu posso dizer? Tem os dois lados. O ente público quer fomentar, mas sabe que é custoso. A instituição privada está atento que está tendo demanda, mas tem alguns enganando também, de não entregando nada de qualidade, porque às vezes a pessoa está achando igual a inglês, tem que ter inglês, e o filho às vezes não aprendeu nada de inglês. Isso aí. Entendeu? Mas assim, o bom é que a gente consegue já perceber, acho que a maioria, né, acho que é só uma questão de tempo da gente se adequar aí nessa importância que a musicalização tem de importante na vida da gente, né, de ser um divisor de águas para uma criança que ela começa a ter acesso. É um assunto que rende, acho que dá aí pra gente fazer mais várias conversas, vários bate-papos. A conversa de hoje é, digamos assim, um despertar. Vamos começar a chamar outras pessoas para começarem a pensar no assunto, pensar como nós pensamos e ver quem pode levar isso adiante para que essa ideia possa fluir e atingir o maior número possível de crianças, que na verdade nossas crianças precisam. Passou aquele tempo da criança ir para a escola e ficar ali sentada no banquinho aprendendo só as letras, não é isso. Muito pelo contrário. O ensino da leitura, das letras, tudo vai fluir se tiver essa iniciação musical, porque como disse ali o
o nosso músico, né, o Geni, desenvolve uma série de setores, como ali o Jorge também falou, né, a questão da memória de tudo isso favorece. Aí o ensino ainda seria muito mais produtivo. Agora, eu não sei se vocês vão falar mais sobre o custo. A gente escuta muito essa frase que já repetiu, que a música é cara, mas é interessante que assim, se não, tem muitas cidades que não têm escolas focadas em ensino de música. Assim, já tem, antigamente você tinha academias, aí começaram a ter academias que tinham algumas artes marciais, aí começou dentro das academias ter várias artes marciais. A gente não tem um shopping de música, a gente não tem uma loja de merchandising que abriga todos os produtos ligados à música, né, camisa, CD e tal, e também tem ensino de música nas horas vagas. A gente não tem. A gente tem pouquíssimas lojas de instrumentos musicais hoje em dia em muitas cidades, e nessas pouquíssimas também não há escola de música junto. Assim, há uma dificuldade que a cadeia produtiva toda passa, e isso é muito nítido, e isso infelizmente colabora pela ausência de rentabilidade e faz com que muitos professores só tenham às vezes a área pública ou as escolas para lecionar. Poucos têm coragem às vezes de montar uma escola de música. Mas assim, mas o que mais me chama a atenção é que assim, oferece tanto benefício e os pais às vezes estão gastando dinheiro levando o filho na Disney. É verdade. E com todo respeito ao Mickey, o Pateta e etc. Mas assim, eu não consigo entender, porque assim, ou melhor, eu entendo, eles não sabem o benefício que Exatamente. E então assim, Não, mas... é tão caro assim. Não reconhece o benefício. Assim, é tão caro assim, Priscila, porque assim, a gente não está aqui para falar o que é barato é caro, mas a gente tem noção dos preços, de quanto custa. E às vezes o cara está gastando absurdamente mais com algo que ele acha supostamente que é melhor. Às vezes se ele só não comprar naquele ano um iPhone e comprar um Samsung, ele já pagava um ano de aula de música, não é tão caro. A gente sabe que não é tão caro assim. É claro que é muito mais caro você pegar um professor só para você. Eu contratar o Jorge só para tocar aula de guitarra Jorge na minha casa. Sim. Claro que isso vai ser caro. Isso é um custo. Isso é um custo, você tá comprando exclusividade, cara. Mas aí a gente está entrando no caminho da prioridade. Né? A gente tem prioridade, a gente escolhe o que pagar. Eu acredito que mas com tem essa... como baratear isso. Sim, mas eu acho também que com esse cenário, com todos esses benefícios sendo divulgados aí, a gente cada vez mais tendo acesso a essas informações, eu acho que a tendência as instituições hoje estão com um caminho muito promissor quanto a isso. Existem vários projetos também sociais que estão projetos sociais, instituições sociais que estão. Na própria televisão tem apresentado alguns projetos, principalmente nas favelas, que estão desenvolvendo com música. De lá tem saído, a gente vê na televisão, sai música, sai dançarino, balão, muita coisa. E gente sem poder aquisitivo, porque tem gente se preocupando com essa classe menos favorecida, digamos assim, né, de poder aquisitivo, que estão sendo desenvolvidas. E tomara que surjam muito mais outros para poder desenvolver essa musicalização da criança. As instituições de projetos estão desenvolvendo bastante. E o que acontece? Ainda não estão com olhar nessa questão da musicalização infantil. Ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Mas posso ser sincero, mesmo que eu atue há muitos anos com música, eu não olhava tanto para musicalização infantil. Mas isso é... Eu não olhava tanto não, sabia? Isso, eu vou dizer, você, uma base da pirâmide gigantesca. Desde quando você começou a ver isso? Que tem musicalização infantil? É recente. 2 anos? A gente não, um pouquinho mais. 5 anos, 4? Às vezes você começa a ouvir falar que... Mas é interessante mas isso. Mas por isso, Rafael, as pessoas olham pra música e estudaram o instrumento musical. Como arte. Como arte. E isso é muito antes. A criança até chegar ao instrumento, ela tem um caminho gigante. Talvez ela nem vai depois se endereçar para o Exatamente, mas ela pode se desenvolver a partir de 2 anos, com musicalização. Ela vai chegar lá aos 6 anos, não quero tocar instrumento não. Mas ela desenvolveu tanta coisa na vida dela, que ela vai usar para qualquer profissão, que ela vai usar na sua escola, ela vai usar na aula de matemática, na aula de português. Se virar um bom ouvinte, um cara que saiba apreciar, vai perceber. Já é um grande... Vai gerar um consumidor de música. Porque hoje eu acho que muito do que a gente falou aqui ainda é reflexo do preconceito do músico, é vagabundo, não faz nada, não trabalha, o cara não... Então muitos pais não se ligam nisso, nessa coisa da musicalização na escola, não fazem questão, porque ele não vê o filho, e é isso mesmo, entendeu? Diz que, não quero meu filho igual esse cara aí, o dia inteiro que não faz nada. O engenheiro, não sei o quê.
adora Aí ele prefere pagar uma natação, um futebol, que na cabeça dele pode ter mais chance É o inglês. do garoto chegar. É o inglês. Que hoje você vai lá no Google e fala tudo traduzido de automático. Entendeu? Então, e assim, se a gente mudar a cabeça das pessoas, se nenhuma dessas crianças que está estudando hoje musicalização virar músico, mas virar um cara que sabe apreciar um cara tocando violão num barzinho ou uma orquestra, como a gente tem aqui na cidade, um cara que sabe entender e apreciar isso já é uma grande vitória. Já está pago. Então, mas é por isso até que a gente está falando, porque a gente não está falando aqui para criança. Sim. Teoricamente a gente está falando aqui para adulto, que vai parar e pegar e vai assistir. Sim. Mas talvez muitos desses adultos não tiveram essa oferta. Sim. Mas eles têm a chance de fazer diferente agora com seus filhos. Sim, exatamente. E acho que é isso que tem que parar de E pensar. você já vê na criança E aqui. E é a frase do meu pai, que eu falei lá no início. Por que minha filha está fazendo música? Porque ele enxerga tudo dessa forma. Então, na verdade, Entendeu? essa roda de conversa, ela tem um objetivo de trazer paz para mudarem o seu pensamento Mostrar, e né? ajudar Sim. a valorização da musicalização, que é isso que a gente está precisando. E entender isso aí que a Jenny falou. Que Da é arte como antes um todo do ensino também. da arte. Aprender. Instrumento. Gente, eu quero agradecer a vocês a participação. Foi um prazer. Com certeza a gente vai fazer outras rodas dessa, porque é assunto Muito. para Hoje é 3 o que- horas. Aqui vai ter Essa de hoje é o papo. que já ele falou, nem pegamos no instrumento, nem chegou nisso. Nem chegamos. Né? Nem chegando no instrumento ainda. E para você que está em casa, então, fica aí a dica. Qualquer oportunidade que tiver, bota seu filho, seu neto, sobrinho, vizinho, quem for, para ouvir música, para dançar, para estudar. Seja qualquer caminho que ele escolha de música, mas vai ter um impacto muito grande na vida dele. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.